O dia 3 de março de 2020, a região viveu uma tragédia provocada pela chuva. O Caderno Regional dessa noite fica por aqui. Continue bem informado pelo Santa Portal. Tenham todos um excelente fim de noite e até amanhã. Tchau. Quando eu acordo às 4 horas da manhã, antes de eu sair de casa, eu já fiz uma primeira varredura nos principais portais de notícias locais, nacionais e estaduais. E aí eu chego aqui na TV e faço uma espécie de nova ronda pelos portais e também leio o jornal local. A prioridade é a notícia de última hora, seja ela através de uma matéria, seja ela através de uma entrada ao vivo, seja ela através de um Zoom. A gente, se tiver que destruir o espelho pré-imaginado, pré-pensado por conta do que é notícia no dia, a gente tem que fazer, porque o telespectador está esperando ser bem informado. Então, assim, se você não estiver atento a tudo que acontece, você não consegue entregar um produto de qualidade. Então, assim, o meu desafio diário é entregar, não é só um jargão que foi criado. Bom Dia Cidades, ele sempre busca ser um caminho de informação de qualidade de um jeito único. Eu moro em outra cidade, então eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã para poder chegar na redação às 6h30. E assim que eu chego, eu já converso com a Nathalie, com a minha editora-chefe, e aí ela me passa se tem algum factual que aconteceu durante a madrugada ou se tem algo muito urgente que ela quer que já coloque para o ar no Jornal das 8 da manhã. E aí é onde o dia fica ainda mais agitado e mais corrido, né? Esse é o primeiro desafio do dia, encontrar tal vídeo ou tal pessoa que foi personagem de uma situação específica ali durante a noite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Das 5 até as 9 eu faço um produto que eu tenho, desculpa o termo que eu vou usar, eu tenho o maior tesão em fazer, né? E é com esse tesão que eu saio daqui e às 9h01 eu viro a chave e viro executiva de televisão. O Jardim Botânico está com uma programação de férias para as crianças, online e presencial. Aí eu pensei da gente fazer um link. Quem quer participar, são várias atividades relacionadas ao Jardim Botânico mesmo. Legal. Vai ser do dia 4, vai ser do dia 4 a 22 de janeiro para criança e tem que se inscrever no site. Eu pensei da gente fazer um link lá. Como a gente trabalha com 2 jornais diários, a gente tem sempre que pensar na pauta, numa pauta atual, uma pauta que não esteja velha. E embora muitos assuntos não sejam novos, a gente tem que achar sempre um gancho do porquê a gente está falando dele nesse momento. Então, a gente tenta sempre priorizar isso, que seja uma pauta atual, relevante em qual sentido? Para quem essa pauta interessa? Isso eu acho que é a grande pergunta que o jornalista tem que se fazer diariamente. É pegar aquela história, aquele depoimento ou factual e procurar ver como aquilo vai ajudar ou impactar a pessoa que está do outro lado assistindo. Eu sento com todas as produtoras, estagiárias e a gente faz uma reunião de pauta. Nessa reunião, elas vão sugerir os temas. Diante do que elas sugerem para que se transforme numa pauta de TV, eu dou os encaminhamentos. De que forma? Eu dou as sugestões de quem elas têm que ouvir, quem são essas fontes, que personagens a matéria pede. Aí eu não sei se é legal contar a história dela, falando, porque ela é novinha, ó.
Então, mas e aí? A gente vai só falar uma menina que teve AVC porque tomou anticoncepcional? Então, mas aí eu pensei em falar do problema, do risco do anticoncepcional. Então, a Nathalie, uma vez eu tinha sugerido alguma coisa Não, de então, mas aí eu anticoncepcional. falei isso pra ela, fui eu que dei o personagem, lembra? E ela falou que não. Aí a ideia foi até da Fernanda que deu esse personagem. Aí você pensou em fazer falando esse De jovens também, jovens que tem, tendo porque AVC, a Fernanda porque disse AVC que geralmente conhece é um número específico para pessoas mais velhas. Mas por que acontece com os jovens? Aí falar com esse personagem, a Fernanda conhece mais um que sofreu Aí AVC chamar na um médico. adolescência. É muito difícil, assim, falar de uma forma por que aprova-se uma pauta ou não, porque tudo é possível se tornar pauta, sabe? A gente brinca muito com isso aqui. Tudo pode, mas assim, como a gente vai encaminhar para que ela seja relevante, para que ela seja interessante e para que ela seja importante para o telespectador? Então, essas perguntas que a gente sempre se faz para aprovar ou não uma pauta. Uma menina que teve um AVC da idade delas por conta do anticoncepcional. Nossa. E a Big tem uma outra personagem que eu não sei quem é, mas elas mencionaram que ela tem essa outra personagem. Ótimo. Vale pegar as personagens? Vale. Tem um neurologista. E um neuro. Sim, neurologista por vídeo, os personagens presencial. Dois Caramba. personagens. Esse número de AVCs é de pessoas menores de 50 anos, não necessariamente. Tudo bem, menores de 50, ok. A ideia chega até mim, né, através da chefe de reportagem. Eu aprovo a ideia, faço o encaminhamento. Dentro desse encaminhamento, a pauta é produzida. A pauta bem produzida, você pode ter certeza, a gente vai ter uma reportagem sensacional. Abre aqui, manezão. Por favor, desinfete, cara. Quando a gente pega a pauta, ela vem com um encaminhamento, né? Ou seja, o que se espera daquela reportagem. Olha, a gente quer falar sobre isso, sobre aquilo, o caminho que a gente vai seguir é esse ou aquele. Aí ela vem com as marcações, a gente vai falar com o especialista, tem tais e tais informações. Uma pauta boa vem com uma sugestão de texto, vem com uma sugestão de passagem, aí o repórter olha, se inspira naquilo e já vai com mais ou menos como a gente usa no jornalismo, né? Já vai com um VT esqueletado na cabeça, né? Vou começar com isso, vou começar com aquilo, no meio vou pôr isso, vou encaixar um povo fala aqui, tal sonora, passagem, assim, assim, assim. É minha obrigação fazer uma pré-entrevista com o personagem, com a pessoa que vai ser entrevistada, para saber se aquela ideia que eu tive ou aquela situação se encaixa na história da pessoa, ou se for uma pessoa oficial, se ela vai saber explicar aquilo. Boa tarde, Esperança está em busca de trabalho. 1000 novas vagas estão disponíveis no ponto de atendimento ao Cubatão. Devem ser ocupadas em breve. Quem vai dar mais detalhes, como se inscrever, depois Fabiano Roma, bom dia. Vai falar, bom dia, Nathalie, a gente chegou cedo aqui, já tinha gente que veio buscar vaga, a gente sabe que o momento é de necessidade. Acontece que muitas vezes você pode chegar num lugar e o entrevistado, ou a situação, ou o cenário, te indica outra coisa, te mostra outra coisa. É obrigação do repórter ter criatividade e ter subsídio suficiente para olhar para aquilo e falar assim, isso vale mais do que o que está na pauta, né? Isso vale mais, isso é muito mais legal. E virar a pauta como a gente costuma falar. Às vezes você conta a mesma história, só que de outra forma, ou então você conta a história totalmente diferente. O que está na minha cabeça é assim, ó, a notícia de que em Cubatão vão ser abertas mais de 1000 vagas de trabalho, é claro, despertou o interesse de quem está buscando uma oportunidade que é começar o ano, né, trabalhando. Então, se você está alguma coisa assim, se você é uma dessas pessoas, se liga aí. Aí ele vai entrar ali falando, olha, tal. Aí eu vou chamar ainda o lance da pandemia e depois pedir para repetir. Boa. Beleza? Tem imagem para isso? Tem. É fundamental que repórter e cinegrafista estejam em perfeita sintonia, né? TV é imagem. Então não adianta você ter um texto belíssimo, super acadêmico ou super criativo e não tem imagem para colocar, não vai adiantar nada. TV é imagem, é o fundamento da TV, imagem. Então, se não tiver uma imagem legal, não adianta ter um texto legal, não adianta nada. A imagem é o que diferencia o nosso trabalho, né? Às vezes
aquela frase clichê, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, em televisão ela vale mais do que 2000 palavras, talvez. Vale muito, entendeu? Porque se você tem uma imagem boa, você consegue sobrepor até a qualidade de uma história para a televisão, né? Um repórter criativo com uma imagem boa, ele faz um trabalho diferente. Eu costumo rascunhar meu texto, né? Costumo fazer um pré-roteirinho ali do que eu espero. Mas aí quando eu sento no computador, que daí eu vou dar uma lapidada no texto, né? Eu gosto muito de ritmo. Eu acho que o texto tem que te prender pelo ritmo e pela emoção. Então isso cativa, isso segura o leitor, o telespectador. E eu procuro colocar muita emoção nos meus textos, na minha matéria, porque eu acredito que a pessoa que está ali te assistindo, ela tem que ficar com alguma coisa, ela tem que se emocionar. Eu confio no editor de texto. Eu imagino e sempre trabalho acreditando que quando a matéria vai para a ilha de edição, ela vai para ficar melhor. Eu posso ter imaginado uma coisa, o meu cinegrafista imaginou outra, mas aí vem um terceiro cara e olha e fala assim, pô, isso aqui pode ficar muito maior. Ou então eu posso cortar aqui, cortar ali, dar um sentido diferente. A acolhida num lugar como é o Conselho Tutelar. Chega. O jornalismo é um brinquedo que foi feito para minha mãe entender o que o repórter traz, o que a gente, principalmente quando a gente tá falando sobre televisão, o que é veiculado tem que ser um produto de fácil entendimento. No final das contas, a minha principal análise é se a minha mãe em casa entenderia o que está sendo veiculado. Se passa por esse crivo, eu acredito que o trabalho tá bom, ele tem condição de entrar. É o meu principal fator de balizamento para a qualidade de trabalho. E a outra que a gente fez na verdade, um VT pequeno de serviço, que lá em Cubatão vão ser abertas mais de 1000 vagas de emprego, né? A prefeitura fez uma parceria com algumas empresas que vão atuar no polo industrial. Então essas vagas vão ser geradas, é claro que falou emprego, um monte de gente corre, né? E já tinha fila? Então, algumas pessoas estavam indo até o pátio para procurar, para se informar, mas todo atendimento vai ser online, tá? Quem não tem acesso à internet tem um telefone que eles podem ligar e marcar um agendamento presencial. Porque melhor dar hoje já, né? Tem que dar hoje. Tá. Claro que não é só uma escolha minha o que vai para o Caderno Regional ou não. A gente tem uma direção de jornalismo e, além disso, os produtos de uma grade, de uma emissora, eles já têm, de certa forma, um perfil. Então, existe uma linha do jornal que a gente produz de manhã e uma linha do jornal da noite. Então, dentro dessa linha, eu tento dar o meu toque, a forma como eu gosto de escrever, como eu gosto de me comunicar, como eu acredito que chega de maneira melhor ao telespectador. O editor-chefe, ele é responsável pela cara que aquele telejornal vai ter, né? Por mais que a gente tenha vários repórteres fazendo parte daquele produto, quem dá a cara, o tom, a linha editorial é o editor-chefe. E isso a gente percebe em pequenos detalhes, na montagem do espelho, que é exatamente o que vai para o ar, no tom que cada repórter tem que ter naquela matéria, no tom da cabeça, que é o que o apresentador vai chamar, em uma nota-pé, na passagem de bloco. Muito, às vezes discretamente, de forma discreta, se você parar para analisar, você percebe que cada telejornal tem um perfil e muito tem a ver com o editor-chefe e com o apresentador. Apresentar, para mim, nunca foi uma plataforma para eu aparecer. Eu nunca quis ser apresentadora para ter fama, eu nunca quis ser apresentadora para ser reconhecida. E eu tenho muito cuidado com isso, porque televisão tem muito a ver com vaidade. E hoje as pessoas acham que fazer televisão é muito fácil, que qualquer um pode fazer televisão. E não é assim, né? Para você fazer televisão, você tem que ter conteúdo, você tem que ter preparo, você tem que saber lidar com as câmeras. Hoje você tem que fazer um jornalismo que faça com que as pessoas abram a porta da sua casa para você. Uma das maiores satisfações que eu tenho em televisão é o seguinte, o que parece estranho para alguns, é que você trabalha o dia inteiro e no final você coloca aquele produto no ar. Aquela sensação é êxtase.
entendeu? Foi, aconteceu, deu, vou dormir e amanhã começa de novo. Não ficou nada pendente, não ficou para resolver, não fica, acabou. Era isso que eu queria. E quando é legal e quando dá certo, pô, se eu já falei em êxtase, é muito mais que isso, né? É bom pra caramba. Televisão é o trabalho mais ingrato para quem sabe trabalhar. Porque é um trabalho que, por mais que, porventura, eu tenha o dom de fazer o serviço, é o trabalho mais em equipe da face da terra, cara. Se o produtor não marcar direitinho, se não tiver um cinegrafista bom, se o repórter não desenvolver a história de um jeito bacana, de nada vai adiantar o meu talento e vice-versa o repórter. Eu aqui na ilha também eu posso embaralhar tudo que o cara fez lá. Então é uma satisfação coletiva de quando dá certo, entendeu? Eu fico, de verdade, eu fico emocionado quando eu vejo que todo mundo colaborou para que o resultado ficasse bacana, né? E que as pessoas olham e falam, caramba, que matéria legal, né? Não foi só eu que fiz, um monte de gente que trabalhou para que aquilo acontecesse. Quando isso acontece, é muito mais legal, aí o resultado fica muito mais bacana. E aí, quando você vê que ficou bacana, as pessoas falam, olha, que legal, eu me emociono sempre. Aqui, esse é o do dia, o jornal de hoje está uma uva. Acho que a gente não vai ter problema nenhum, precisa uma entrevista bacana com uma médica para falar dessa eficácia dessa vacina aqui. De novo, esse assunto. Pois é. 10 segundos, Irineu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no ar. Boa noite. Coronavac tem eficácia global de 50,38%.